Bem-vindos! Mais um podcast criminal. Eu, Camila Pavan. E eu, Thaisa Monari, vamos falar hoje sobre acordo de não persecução penal. Aliás, né, Camila? Eu não gostaria de um acordo com o Ministério Público para não responder o processo criminal e não perder aí o seu réu primário, né, Camila? Gente, o acordo, assim, tem casos que ele é maravilhoso, a gente não pode nem discutir essa questão. Na verdade, a gente vai discutir. Mas o acordo de não persecução, só para a gente começar a introduzir esse tema, que é recente, mas nem tanto, já vem sendo aplicado há alguns anos, mas ele foi introduzido na nossa legislação com o pacote anticrime, né? Sim, Alguns anos exatamente. atrás, cerca de 5, 6 anos atrás, ele estava super em alta, porque era algo super novo, e agora a gente já tem vários entendimentos, várias aplicações, a gente já pode falar dele de uma forma mais concreta, mais aplicável, como que tem sido as negociações do dia a dia, que é algo que a gente tem feito muito aqui no escritório, né, Thaisa? Sim, até porque o acordo, como você falou, ele foi introduzido pelo pacote anticrime. Então, no início era algo muito novo. Então, tinha, querendo ou não, alguns agentes do Ministério Público que acabavam até se opondo ao acordo, se negavam Aham. de oferecer o acordo. Então, com o tempo, foi solidificando esses entendimentos para que hoje a gente possa falar com mais precisão. E claro que eu acho que não sei se a gente, no curso desse podcast, vai poder elencar um efeito negativo do acordo. Talvez tenha, mas os benefícios do acordo, principalmente no que é manter ali a primariedade, manter a ficha limpa, vamos falar assim no português Exato. mais claro, eu acho que o benefício maior ali do acordo, principalmente pessoas que querem prestar um concurso público ou tem aí, porque a gente sabe que não é só criminosos que respondem ações criminais. Eu confesso que no começo, assim, eu era bem cética com o acordo, né? Eu estava comentando com a Thaís aqui no começo, antes do podcast começar, que o meu tema de TCC ele foi sobre o acordo de não persecução penal e ele ainda não havia Só um sido. pouco chocada que você falou isso, mas tá bom. O meu foi tipo tráfico de armas. Tá. Gente, justiça negocial era o futuro na época. E ainda não tinha essa discussão sobre inteligência artificial, senão seria sobre isso. Então, assim, Ok, a Camila. justiça negocial estava super em alta e, realmente aquilo que a gente via na TV, nos filmes, do advogado, nos filmes americanos, do advogado negociando antes de fazer um júri para não responder o processo e tudo mais, que vem do Ou plea negociando bargain. para pena. Claro que não é esse o objetivo do acordo de não persecução penal, mas lembra Isso, muito lembra isso que a gente muito, vê nos porque filmes. justamente vem da justiça negocial americana. Então, o acordo de não persecução ele foi introduzido na nossa legislação com um estudo feito na justiça negocial americana. E Na hoje a verdade, gente do adendo, né, o direito brasileiro, ele tem um pouco de é cada ideia, um pouco do do americano, um pouco do alemão. alemão e assim vai. É. Uma mistura. Na execução penal, eu acho que a progressão de regime vem do direito penal alemão, né? O europeu também é bem diferente, mas vem também mais do sistema alemão. É. Tem tudo tem um pouquinho de cada um, A gente fez assim. uma mistureba. É tipo o brasileiro. O brasileiro fez uma mistureba, pegou um pouco de cada, para não falar que não tem de todo lugar do mundo, a gente fez isso. Mas Exato. assim, o acordo, então, hoje em dia, ele é previsto no nosso Código de Processo Penal, tem ali diversos requisitos que podem ser aplicados, que devem ser preenchidos para que ele seja aplicado, né? E o que ele é? Ele é basicamente uma negociação antes de que seja feita uma denúncia, que tenha um processo, que a pessoa responda àquele processo e que ele pode, na verdade, ele encerra com o processo já na fase inicial. E aí, Thaisa, fala um pouco para o pessoal sobre os requisitos para fazer esse acordo, né? Sim, Para sobre o o que pessoal seria entender entender, né? mais. Até complementando aí essa introdução, antes do acordo, o que nós tínhamos que é muito semelhante ao acordo é o subsídio, a suspensão condicional do Que processo, não deixa de existir, que não né? deixa de existir. Muito bem colocado, Camila, não deixa de existir o subsídio. Então, a suspensão do processo ela ainda existe, e o acordo de não persecução penal, se você for ver, é praticamente a mesma natureza. Por quê? Eu vou falar um pouco dos requisitos aqui, mas o acordo de não persecução penal tem um período que, se a pessoa descumprir qualquer termo do acordo, assim como na suspensão, ele volta a responder à demanda. Sim. Então, ele é bem semelhante, mudou ali
os institutos. Bom, gente, o acordo de não persecução penal, né, inserido ali pelo pacote anticrime, válido a partir de janeiro de 2020, lembrando que, muito embora inserido no pacote, processos em andamento receberam acordo de não persecução penal, tendo em vista essa A votação da retroatividade lei. da lei mais benéfica. Exatamente. E aí seria o artigo 28A lá no Código de Processo Penal e trouxe alguns requisitos que eu até deixei aberto aqui para ler com vocês, para que vocês entendam. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça. Então, só um adendo aqui. Então, a gente tem que ter, Camila, primeiro, a diferença do sursis. O sursis não tem que ter confissão. O acordo, obrigatoriamente, tem que ter a confissão. Mas se meu cliente não praticou o crime, ele não vai confessar. Então, ele não vai fazer o acordo. Não vai fazer o acordo, vai tocar o processo e vai fazer a defesa no processo. O Exato. acordo, ele já prevê, eu entendo que assim, o acordo, ele sempre é uma renúncia das duas partes, né? Sim. Então a gente encontra um meio termo para chegar ao melhor resultado possível naquele momento. Então, o Ministério Público abre mão de continuar a ação penal, em contrapartida, eu abro mão de negar os fatos, né? Que daí seria a presunção de inocência, digamos. Exatamente. Eu abro mão nesse sentido, confessando ali o fato. Uma coisa que é interessante do artigo 28 é que ele fala que não sendo caso de arquivamento. Então, ele já teve ali uma fase de inquérito policial e ele já pegou elementos mínimos de autoria e materialidade. Exato, e o próprio delegado já opinou pelo indiciamento e não pelo arquivamento. Isso. Então, ali a chance de ter a persecução penal já é grande. Isso, porque muito se discutia antes de ser uma confissão, a confissão não é a rainha das provas. E aí ela está sendo utilizada para fazer um acordo. Veja só o peso que isso tem, né? Só que a gente está falando também de algo que já teve o início de uma investigação. Então a gente não está partindo do zero. Não. Né? A confissão ela está atrelada aos elementos do inquérito. É bem interessante nesse sentido. Sim. Então, além de não ser caso de arquivamento, né? Então já vai começar ali a persecução. Na verdade, concluir o inquérito, você está com o promotor de justiça para quê? Para oferecer a denúncia. Então, o promotor vê ali, ó, não é caso de arquivamento. Confessou formalmente. É crime sem violência ou grave ameaça. E com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Ou seja, 4 anos e um dia já não consegue o acordo. Isso. A pena mínima. Uma coisa interessante nessa pena mínima também, da gente falar, é que aqui consideram-se as circunstâncias eventualmente aplicadas de agravantes, atenuantes, situações especiais. Sim. E daí eu entro uma polêmica que é aplicar o acordo de não persecução nos crimes de tráfico privilegiado. Mesmo que o tráfico privilegiado ele venha a ser reconhecido numa sentença, que seria algo só lá na frente, a gente pode antecipar isso para esse momento, né? E já aconteceu casos aqui no escritório, por isso que a gente consegue dizer isso com propriedade. Que ali no inquérito, igual a gente falou, a gente tem um inquérito, a gente teve às vezes um flagrante, uma portaria, e a gente já conseguiu constituir alguns elementos de prova, a gente já consegue deixar bem delineado essa questão de que futuramente possa ser aplicado um tráfico privilegiado. Então, há casos, sim, em que se faz acordo de não persecução penal em crimes de tráfico, quando, por exemplo, é possível que seja aplicado um tráfico privilegiado, né, previsível, assim, digamos. Sim, inclusive, Camila, está no próprio artigo 28 a questão de que são consideradas as causas de diminuição, as causas até de aumento também, não só de diminuição. Tanto que no escritório nós já tivemos casos que nós conseguimos o acordo de não persecução penal informando para o Ministério Público, olha, Ministério Público, esse caso, muito embora não seja um momento de mérito, né, se enquadra no caso de tráfico privilegiado. Preenche todos os requisitos do parágrafo 4º. Primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização ou associação, enfim, preenche todos os requisitos, possivelmente será aplicado o tráfico privilegiado, leve em consideração isso. O Ministério Público, entendendo dessa forma, pode sim ofertar o acordo. E, Camila, os termos desse acordo
somos nós que escolhemos. Bem que podia. Na verdade, assim, um acordo, e sendo justiça negocial, a gente tem poder de negociação. Eu acho que lá no começo, Thaisa, era muito engessado isso, sabe? Por quê? Porque a gente ficava com medo, o advogado às vezes ficava com medo de perder a oportunidade de fazer o acordo e aceitava todos os termos do Ministério Público. Com o passar do tempo, como a gente vai vendo, tendo mais segurança, tanto de fazer o acordo quanto de ver as condições de outros acordos que também foram aplicados, a gente passa a ter mais poder de negociação. É aquele negócio, quem está com o dinheiro tem poder de negociar, né? Aqui o Ministério Público, ele é o dono da ação, então o poder realmente acaba sendo dele, de negociar. Mas a gente tem também outros casos que a gente já fez, que a gente pode usar isso como negociação de termos. Os termos, na lei, ele prevê ali que é suficiente para reprovação do crime, salvo engano. É esse termo que ele usa, né? Isso, Ali no caput. isso, Suficiente, necessário, algo nesse sentido. Até aí você vai abrir aqui, ó. isso. Reprovação e prevenção do crime, tá? Então, ele é algo subjetivo, Sim, né? a gente pode até pensar o seguinte: vamos por o caso do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado vai ser o que ali? Convertido em restritivo de direito. Então, Isso. geralmente, vai aplicar um período de serviço comunitário, mais uma pena pecuniária, mais alguma proibição de frequentar algum lugar ou de realização de algo. Então, o Ministério Público já prevendo isso, ele põe esses mesmos termos no acordo É. para que a pessoa já cumpra, sabendo que ele também vai cumprir isso se ele for condenado. Então, para a pessoa é benéfico, porque ela vai cumprir isso agora, porém, ela não vai ter nenhuma passagem criminal, Isso. nenhum Por antecedente, nenhuma outro lado, incidência. sabendo que essas condições são condições que já vão ser aplicadas, já entra o poder de negociação do advogado nos termos também. Porque, por exemplo, daí você entra com o promotor e diz assim, mas isso está se equiparando a uma pena que pode ser aplicada. Entendo que daí não retira a primariedade e tudo mais, né? Fora esse benefício que, assim, é indiscutível. Mas você também tem que considerar que ele é uma medida despenalizadora. Então, ele não pode ser uma condição que vai ser igual a uma pena, senão fica desproporcional, né? Sim, E, exato. e o Ministério Público está abrindo mão da ação, está dando celeridade, a gente está desafogando o judiciário, tem todas essas questões. A gente não está tomando tempo do juiz. Não, com certeza. Então, a gente tem sim poder de negociação. Lógico que tudo tem limite, tem que ser feito com muita cautela, tem que ser feito com muito consciência, né, nesse sentido. Mas hoje em dia, eu acho que a gente tem mais poder de negociação do que quando iniciou. Sim, o advogado ele tem que saber que ele pode agir em várias etapas ali do acordo, Isso. desde da realização do acordo, como o seu acompanhamento posterior. Tanto que nós, no escritório, temos fechado não só para acompanhar o cliente, só para realizar a negociação. A gente fica vinculado naquele acordo por 1 ano, 2 anos, Até o juntando cumprimento. comprovante, pedindo, igual, por exemplo, pode ter dependendo do crime, o Ministério Público estabeleça que aquela pessoa não frequente, não viaje, por exemplo. Sim. E aí, passou ali 1 ano, tem que fazer uma viagem com a família. Nada impede de fazer um pedido ali para que o acordo seja flexibilizado. Um pedido, por exemplo, deixou de pagar 1 mês, né? Justificar, fazer a justificativa do acordo, isso é muito importante, que a pessoa pode descumprir, né? Uhum. No curso por algum motivo, caiu ali em dificuldade financeira, não consigo pagar a prestação. Então, nós podemos justificar e colocar, dar esse trabalho também para o cliente. E, Camila, como a advogada ainda pode agir caso o Ministério Público entenda que ele fale, confessou, é crime sem violência, pena mínima inferior a 4 anos, mas eu acho que eu não quero ofertar o acordo e não vou ofertar. Isso é, O que o advogado pode o fazer? advogado não só pode, como deve recorrer ao superior, A né? À corregedoria. corregedoria. Então, é feito um recurso nos próprios autos Muito ali importante. do inquérito, né, da ação penal, é feito nos próprios autos e você pode recorrer para que seja analisado se deve ser oferecido ou não. Já houveram casos, sim, inclusive nossos, que voltou a resposta do órgão superior dizendo: não, nesse caso é caso de oferecer o acordo, o Ministério Público faça a proposta. E daí a gente inicia as tratativas. Outra coisa que é legal também é que nem sempre parte do Ministério Público, né, Thaisa? Já teve casos da gente entender que vamos tentar, é aquele famoso, vamos tentar.
E a gente conseguiu É, dele inclusive, convencer. o fato do próprio, você fala, o próprio promotor. Isso, convencer Ah, o próprio verdade. promotor. Isso é uma coisa. Porque às vezes a gente fica esperando que o promotor, como ele é o titular e é dele o direito de oferecer, fica esperando ele oferecer. A Mas nós mesmos já passamos um isso. e-mail lá e falamos, olha, caso NPP, analisa. É. E igual você falou também, importante, quando você cita para o advogado fazer o recurso para o órgão superior, não é tribunal, tá, gente? É para corregedoria para o corregedor do Ministério Público. Isso. Então, é um órgão do próprio Ministério Público Superior que vai analisar. Só para ficar isso aí, porque às vezes o pessoal entende que é para o tribunal, recurso, não, para a corregedoria do próprio Ministério Ah, já que a gente está falando de prática, uma coisa legal também é observar. Quando eu fui fazer o primeiro recurso, a gente fica meio perdido, né? Mas esse recurso não é um recurso que tem interposição, ele é um É recurso mais simples. simples. Então, na própria lei ali tem a, que deve ser remetido para análise e tudo mais. Então, é uma petição assim de 2 páginas. A gente faz um recurso que é super simples e Demonstrando o demonstrando cabimento. cabimento e adequação. O... Uma coisa também, Thaisa, para o pessoal entender aqui, é que quando tem apreensões, que eu acho que é muito Ah, legal isso, fala um é. pouco. Porque assim, quais são as consequências também do acordo? A partir do momento que homologou o acordo, a gente consegue fazer o levantamento das apreensões, desde que o Ministério Público não peça a perda dessas apreensões, tá? Como assim pedir a perda? Por exemplo, uma fiança, por exemplo, recolher uma fiança. Geralmente, ou uma apreensão de dinheiro. Muitas vezes, no próprio acordo, o Ministério Público pede para que seja doado dinheiro a uma instituição ou para o próprio Estado, para algum fim. Então, ele pode pedir, nós tivemos caso aqui do escritório, arma de fogo, lícita, quando a pessoa tem um registro, por exemplo, para posse, tem a permissão da posse, mas não tem um porte de arma e acabou sendo preso, por exemplo, na rua portando. Ela cometeu o crime de porte legal de arma de fogo, mesmo tendo a arma registrada e mesmo possuindo uma posse. Claro, não digo, gente, aí em caso da pessoa que pode levar para o clube de tiro, não está se deslocando, nós estamos falando de alguém que está andando irregular mesmo, tá? Então, muitas vezes, pelo menos todas as vezes que nós tivemos aqui, o Ministério Público não abriu mão da perda do armamento. Sim, Mesmo registrado, tudo certinho, ele cometeu o crime, o Ministério Público entendeu até. Teve um caso que foi até a perda do registro da posse, né? o registro, Também, o CAC, né? perante a Polícia Federal. Lembro que teve alguma coisa assim. Então, existe isso. E se, por exemplo, tem um veículo apreendido? Não vai dar o veículo para o Estado, óbvio, né? Não foi o produto do crime, nada. Você consegue fazer tanto esse levantamento da apreensão, como se o cliente estiver ali com tornozeleira eletrônica, porque está de liberdade provisória, com o acordo ele já vai retirar também essa medida cautelar. É muito interessante porque, mesmo tendo outras apreensões, às vezes a gente pode usar o NPP como uma estratégia mesmo até de liberar essas apreensões. Sim. Um celular, às vezes, poderia ser periciado e vai piorar a vida do seu cliente. Sim. Então, assim, às vezes o NPP, lógico que ele é super benéfico considerando a primariedade, mas ele também tem outros benefícios Claro. que a gente não pode deixar de falar, né? Claro. E aí, a gente precisa prever tudo isso no acordo? Por exemplo, tem o carro apreendido. A gente precisa prever também que ele seja restituído no acordo? A gente estava discutindo isso essa semana, inclusive. Eu entendo que o acordo, bom, mas é uma opinião minha, assim, é que nós vamos pegando esses macetes com a prática, conforme a gente vai atuando. Até a Camila estava com uma situação dessa, a Camila falou, tem que prever. Mas aí, Camila, e se prever? Porque, por exemplo, tráfico de drogas é um crime que hoje, com algumas alterações também, depois do pacote de crime, pode ser dado perda no veículo pelo Que simples tem fato, acontecido muito, inclusive. muito, pelo simples fato de usar para transportar, ou o simples fato que a pessoa carregou droga uma vez dentro do veículo, está sendo dado perda. Aí, no caso, tem que confessar formalmente. Aí a pessoa confessa, eu estava transportando a droga para fins de tráfico, conforme o Ministério Público quer. E se a gente fala para prever o carro, fala, opa, mas foi instrumento do crime, quero essa perda desse carro, eu não abro mão. Que entra na questão da arma que a gente falou agora há pouco. Exatamente. Então, assim, e se não está previsto no acordo o perdimento nem nada, uma vez homologado, vai ter que ser liberado essas apreensões, porque não vai ter persecução penal.
Então, entra nessa questão da estratégia que a Thaisa falou. Com a prática, a gente vai, né, entendendo como as coisas vão funcionando. Se não está previsto, faz liberação das apreensões que não estão previstas no acordo. Inclusive, a tornozeleira também entra nessa questão, vai fazer a retirada, Não né? precisa pedir Não isso no precisa. acordo também, Isso, não porque já é precisa uma prever. consequência natural. Fez o Isso. acordo, vai retirar a tornozeleira. E o acordo, gente, também é válido considerar que ele é individual. Então, se tem 5 réus no processo, Muito bom. mas a Thaís é uma das réus, ela quer fazer o acordo e cabe para ela, os outros não cabe. Não tem problema, ela vai fazer o acordo, né? A confissão dela não é uma delação. Eu ia falar isso agora. E, Camila, vamos explicar um pouco da confissão entrando? E se a pessoa quebra o acordo, não cumpre e começa a responder o processo? E agora ela quer negar e ela já confessou na NPP. E aí, como fica? A confissão, ela não pode ser usada como prova no processo, tá? Ela é unicamente para fins de fazer o acordo mesmo, para você conseguir aquele benefício. A confissão, para ela ser válida, e aí já entra em outros casos também, ela tem que ser judicial. Né? Então, o interrogado vai ter que passar por uma audiência, vai confessar perante Ele o pode falar assim, eu juízo. confessei lá no início que eu queria o acordo. Isso, exatamente. Então, ela não vai fazer meio de prova no processo. O acordo quebrado, ele simplesmente é como se ele nunca tivesse existido. Lógico que já aconteceu os casos, né, da gente. Nós tivemos um caso, A né? gente teve um caso bem interessante, inclusive, que o Ministério Público queria usar a confissão de uma das réis para fazer meio de prova na condenação dos outros, que o processo Que não continuou cabia a com os outros, NPP, que não exato. cabia a NPP. E aí o Ministério Público queria justamente usar essa confissão como prova. Porém, essa confissão, ela não foi feita numa audiência, não foi por meio de testemunho e tudo mais, que também é outro ponto que a gente consegue entrar. Porque Se não o tem o réu crime do contraditório da ampla defesa na Isso. NPP. Então, a juíza, na época, ela entendeu dessa forma, né, que o acordo ele não poderia ser usado como prova contra terceiros, né, como uma delação, eu digo nesse sentido, e o Ministério Público recorreu. O tribunal, ele reverteu a decisão, né, considerando Não, ali na verdade, acho que a juíza absolveu a princípio. isso. Aí o Aí o tribunal Ministério Público, isso, recorreu e o tribunal reverteu. reverteu, Então, condenou, e nós isso. entramos com recurso especial e foi admitido esse recurso. Isso, e o recurso está em andamento. Então, a gente está falando de um processo de Foz do Iguaçu, então, Sim, foi. então é o tribunal, né, correspondente, e a gente já está falando de tribunal superior ali, uma discussão que já está lá em cima. Em breve teremos novidades sobre isso. Porém, é uma coisa muito interessante, porque está usando uma confissão de ANPP como meio de prova, e assim, definitivamente não pode. Não, não pode, é entendimento, até porque fere todos os princípios, todas as regras de direito processual penal, que engloba, igual você falou, o princípio do contraditório, ampla defesa, a realização de uma audiência de instrução. Então, o ANPP, ele nem cabe, por exemplo, questionar partes sobre os fatos. Se a pessoa tem a confissão formal, não vai ter ali alguém para questionar igual, ele quis usar como prova para condenar uma outra pessoa. Nós, como advogados da pessoa que estava respondendo, não podemos chegar lá no dia do acordo para fazer perguntas. Então, assim, nossa, fere completamente. Uma coisa, Thaís, também para o pessoal esclarecer, que daí já vai entrando nas encruzilhadas que o advogado se enfia, né? Quando uma pessoa faz um acordo de não persecução penal e o Ministério Público observando isso, arrola ela como testemunha na audiência. Verdade. Inclusive, esse caso, eu acho que o Ministério Público chegou a rolar e não foi aceito, se eu não me engano. Foi indeferido. Foi indeferido. Realmente, não pode, gente. Óbvio que não pode. A pessoa era acusada no processo. Ela tá com um acordo, ela não pode ser testemunha no processo. Só porque Que ela seria confessou. interrogada, né? Que teria direito ao silêncio e tudo mais. Então, assim, Exato. busquem esse tipo de nulidade. Uma coisa também aqui que eu separei como questionamento, os requisitos a gente já falou, né? Os crimes que podem ser objetos, daí segue a questão do objetivo. E uma coisa que a gente podia falar aqui, elencar mesmo, são as vantagens do ANPP. Que a gente já falou sobre não ter não retirar a primariedade, exatamente, mas tem outras vantagens também. Vamos elencar para o pessoal? Camila, as vantagens do ANPP que eu vejo.
A principal seria essa, né? O fato de não fazer uma reincidência, você ficar ali com a sua ficha limpa, né? Como o pessoal diz. Outro, outra parte, outro benefício que nós também já citamos, que é o levantamento de apreensões, a baixa de medidas cautelares, porque se a pessoa está com, por exemplo, tornozeleira no pé, então vai ter essa medida cautelar, ela vai cair, assim como outras, de repente tá com o direito de dirigir suspenso, ou alguma coisa decorrente de uma decisão na liberdade provisória. Então, tudo isso vai cair e vai valer o acordo. Entre essas, o que mais você A pode dizer? celeridade, né, A também. celeridade, não o judiciário, que não vai, porque, gente, para movimentar um processo é todo um custo para o Estado, é um custo Sim. para o erário. Não que o acordo de não persecução não envolva também o judiciário, porque Sim, assim, é um acordo entre as partes, o Ministério Público e a parte, por intermediação do advogado, porém, ele depende de homologação do juiz para apreciar ali a livre termos. vontade e consciência e os termos do acordo. Então, quando você fizer o acordo, toda essa negociação vai ser extrajudicial. Por exemplo, como que a gente faz aqui no escritório? É tudo feito por e-mail, a princípio, ou ligação. Ontem mesmo eu fiz uma ligação. Aí, só para confirmar se tinha recebido nosso e-mail, se estava tudo certo, né? Porque, ou medo também de perder o acordo, né, gente? A gente não pode bobear. Mas, então, o Ministério Público, a assessora, me confirmou que estava tudo certo, que já estava sendo encaminhado. Hoje a gente recebeu os termos do acordo, e aí a gente fez uma contraproposta também, igual eu falei, a gente entendeu que esse caso específico era desproporcional. E fizemos uma contraproposta e estamos aguardando ali para fazer uma reunião via Google Meet, Microsoft Teams, né? Tem várias plataformas que são utilizadas pelo Ministério Público, e a gente vai colher essa confissão nessa reunião, tudo isso extrajudicialmente. Agora você levantou um ponto bem importante. E se o acusado, o indiciado, acusado ainda não, porque não teve oferecimento ainda da denúncia, mas aquele indiciado, ele não confessou, ou permaneceu em silêncio, ou não confessou ali na delegacia, só que a gente quer o acordo. Eu posso oferecer a confissão, Camila? Pode oferecer. A gente pode oferecer a confissão tanto por escrito para convencer, né, o Ministério Público de fazer essa oferta de NPP, mas também via vídeo hoje em dia, que é muito Na prático, né? verdade, o que a gente tem feito? A gente tem ligado, tem falado, Isso. é caso de NPP, não confessou, mas tem interesse de confessar caso oferte. E aí preenche os requisitos. E aí, preenche requisitos, o Ministério Público fala, então, vamos formalizar. Já fizemos de várias formas, tanto como a Camila falou, por declaração, como de levar a pessoa lá no Ministério Público. Agora, depois da pandemia, já não utiliza muito, mas de gravar vídeo aqui no escritório e Enviar enviar o vídeo. o vídeo da pessoa. Exatamente. Então fica muito legal. E a negociação finalizada, assina os termos do acordo, junta no processo, o juiz marca uma audiência de homologação de acordo, né? Isso. A gente comparece na audiência, as partes todas, a juíza lê os termos do acordo, vê se está todo mundo. Pergunta se está de acordo. Isso. E aí faz a homologação. A partir da homologação, inicia a vigência, cumprindo os termos do acordo, extinção do feito pelo cumprimento do acordo. Perfeito. Nos próximos 5 anos, o que acontece? A pessoa não tem mais direito ao acordo de não persecução penal pelos próximos 5 anos. Isso, nem tudo são flores, né? Exatamente. É rezar para o cliente não descumprir e torcer para que dê tudo certo e não cometer mais nada durante 5 anos, porque daí o seu cliente pode achar que durante 5 anos faz outra cagadinha, como diz os nossos clientes, e aí chega, doutora, dá para fazer aquele acordo de novo? Dentro de Não 5 vai anos não rolar. vai rolar. Isso. E uma coisa legal, assim, para os advogados também, é a forma que pode ser cobrado esse acordo. Por quê? Já aconteceu da gente pegar um inquérito e às vezes não ser a possibilidade de acordo. Mas vamos supor que transformou, né, em outro delito, ali na hora do indiciamento, o delegado entendeu que era outro delito menos grave, e aí era a possibilidade de acordo. Como que o advogado deve cobrar isso? Cláusula de êxito é uma coisa legal, né? Para se prever nos contratos. Então, desde a parte de desclassificação de conduta em fase de inquérito, o advogado ganhar um êxito. Se eu conseguir um acordo para você, também dá um êxito? Também dá um êxito. Então, o advogado hoje ele tem vários mecanismos também para fazer a cobrança de honorários quando realizado esse tipo de acordo, né, Thaisa? Sim, Camila, sim. Para a gente finalizar aqui,
A cobrança de honorários, nós cobramos tanto para não só fazer o acordo, mas como eu disse também, igual a Camila falou, uma cobrança no êxito, se der certo o acordo, nós cobramos o valor do êxito e um valor proporcional ao tempo que nós vamos acompanhar. O acordo vai ser por 2 anos, então nós temos 2 anos de acompanhamento desse Um acordo. erro muito grave dos advogados é achar que porque foi feito o acordo vai ter menos trabalho e daí, consequentemente, vai cobrar menos, né? Não, o Mas cliente já tem junto até o comprovante todo mês. Exato. Não, e não só isso. Imagina para a pessoa o Nossa, inclusive, eu tô benefício. lembrando que tem um cliente que não pagou o NPP dele, ele faz acho que mês passado, mas eu vou cobrar agora. No meio do podcast vai ter cobrança. É assim, gente, é ao vivo aqui o negócio. Olha, maio, junho, nossa, 2 meses. Aí, ó. E como que faz, né? Tá vendo? É agora. Então, o advogado, não é porque a pessoa fez o acordo que a gente tem que cobrar menos honorários também. O acordo, ele é algo muito benéfico, ele está evitando uma eventual pena lá na frente, né? Todos os benefícios que a gente já elencou aqui. Então, a gente tem que também cobrar por esse êxito que a gente tem em conseguir um acordo, em negociar um acordo. A negociação, ela é um dom. A gente tem que ter também, valorizar esse tipo de serviço. Então, é muito importante que a gente cobre proporcional também a esse serviço. Com certeza. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que seja aí mais um podcast que vai influenciar positivamente na carreira de vocês. Eu e a Camila estamos aqui toda semana para trazer assuntos polêmicos, assuntos que vão ajudar na advocacia também, práticos, seja de escritório, seja de matéria. Então, a nossa intenção é fazer com que vocês estejam sempre em uma evolução, né, Camila? Isso, gente. Espero que tenham aproveitado essa discussão, né, sobre o NPP, Sim. que é algo que a gente tem usado muito aqui no escritório e que tenha sido um podcast muito proveitoso para vocês na carreira de vocês. E caso vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam e sigam lá eu e a Camila no Instagram, Thaisa Monari, Camila Pavan. Vejo vocês semana que vem de novo. Até a próxima.